E o apóstolo Paulo não viu Jesus em carne. O apóstolo Paulo não tem um chamado como o chamado de Pedro, vinde após mim, que eu vou te fazer pescador de homens. O apóstolo Paulo não viu Jesus como homem. Ele não viu Jesus em carne. Ele viu Jesus depois que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus e teve a glória que tinha antes da fundação do mundo devolvida a ele. E a luz era mais resplandecente que o sol. O apóstolo Paulo, ele fala, quando ele conta o encontro dele com Jesus, ele diz para o rei Agripa, ele está fazendo a sua defesa, porque agora ele está sendo aprisionado, porque ele virou cristão. E ele diz, indo eu ao rei, caminho afora, pela estrada de Damasco, vi uma luz mais resplandecente que o sol. Vi uma luz mais resplandecente que o sol. E caindo eu por terra, ouvi uma voz que me disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E eu perguntei, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, porque para isso te apareci, para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Olha a diferença do chamado. O chamado de Pedro é, vinde após mim, que eu vou te fazer pescador de homens. Olha o chamado de Paulo. Levanta-te, porque para isso te apareci, para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz. Do poder de Satanás para o poder de Deus. Eia, esse chamado é Joe, é sobrenatural, é do outro mundo. Aí você vai entender por que o apóstolo Paulo é o único que escreve sobre coisas sobrenaturais. É o único apóstolo que fala de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Os outros viram e narraram o que viram. Jesus enfrentando demônios. Mas o apóstolo Paulo, ele tem uma revelação sobrenatural, além do que os outros apóstolos tiveram. Porque o chamado dele já foi sobrenatural. É o único apóstolo que fala que foi, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas foi arrebatado. É o único apóstolo que fala, a luta não é contra a carne e o sangue. É contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E o apóstolo Paulo, convicto do mundo espiritual, convicto do seu chamado para arrancar as pessoas das trevas para a luz, não teve medidas para pregar o evangelho. Quando você lê a história dele, meu Deus do céu, apanhava para pregar o evangelho. Quando as coisas ficam muito ruins do meu lado, eu falo, eu ainda não apanhei, tá bom demais. O apóstolo Paulo apanhava. E é o apóstolo Paulo que escreve esse texto que eu quero compartilhar com você do livro de Atos. O apóstolo Paulo, com toda a sua revelação do mundo espiritual, com todo o seu discernimento das coisas sobrenaturais, um chamado de outro mundo, ele vai até Atenas. E ele fica compadecido pela cegueira dos atenienses na idolatria. Ele fica compadecido, o coração dele tem misericórdia. Misericórdia é o coração na miséria do outro. A idolatria é uma cegueira espiritual tão grande. Na idolatria o homem adora objetos, adora coisas que ele construiu, coisas que ele fez. Na idolatria ele adora objetos que ele fez. O homem pode fazer uma flor, o homem pode fazer uma capa de Bíblia, uma bolsa, e pode fazer um ídolo. E quando ele faz, ele é o criador do que ele fez. A obra do artista é a sua criação. E a criação é o objeto chamado ídolo, e o criador do ídolo é o artífice. Então, é uma loucura a idolatria. Ele adora o que ele construiu com as próprias mãos. A idolatria é uma cegueira espiritual tão grande, tão grande. E o apóstolo Paulo, quando vai lá, ele vê uma idolatria. Os atenienses, num lugar chamado Areópago, tinha deuses para tudo. Deuses para todo gosto. Você podia escolher os deuses. E tinha um altar vazio. Nesse altar vazio estava inscrito ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo, como bom evangelista, que também era, além de mestre, além de apóstolo, além de pastor, eu acho que reunia nele todos os dons. Ele olha para aquele altar vazio e ele pensa, eu vou aproveitar a oportunidade para pregar, para tirar esse povo do engano. Interessante que Deus nos dá estratégias. Nós não podemos chegar atacando pessoas, porque elas são sinceras no que elas fazem, elas estão certas que estão certas.